Pessoal, dessa vez eu vou fazer um som bem alto utilizando alto-falantes de TV. Eu quero montar um aparelho bem potente que vai produzir um som muito alto utilizando uma dessas plaquinhas aqui. Eu já estive pensando o que é que eu vou fazer. Eu quero fazer um projeto depois com essa plaquinha que tem menos potência. O bom dessa plaquinha é que ela é estéreo. São dois amplificadores aqui. Mas o ruim é que ela é muito fraca. E eu quero um som bem alto. Então eu vou utilizar essa placa aqui, que é uma placa mono, mas tem a potência de 60 watts. E opera aí em 12, 15, 20 volts também. Ela opera com uma faixa de tensão bem flexível. E os alto-falantes que eu tenho são esses aqui. Eu tenho vários. Eu tenho vários alto-falantes que são diferentes entre si. Eu tenho que escolher, não posso usar todos, tenho que escolher qual desses aqui que eu vou usar. Eu tenho esses, 4 desses aqui, na verdade 5, né? Mas não tem como eu utilizar ímpar, tem que ser par. 4 alto-falantes desses, cada um deles tem a potência de 11 watts. E a impedância é 4 ohms. Então, se eu juntar esses dois, eu tenho 8 ohms e aqui 8 ohms. Juntando os 4 e ligando em paralelo, em série, esses dois aqui em série, e juntando essa associação em paralelo, a impedância volta para 4 ohms. Então, 4 alto-falantes, eu consigo ligar os 4 alto-falantes com a impedância de 4 ohms e a potência total de 44 watts. 44 watts. Mas eu também tenho a opção de ligar esses outros alto-falantes aqui, que são alto-falantes de 6 ohms, impedância diferente, então eu não posso ligar junto, não vai ficar legal. Eu poderia até fazer uma ligação, mas umas caixas iriam tocar mais alta do que outras, não ficaria legal, eu poderia ter problemas. Então eu tenho que utilizar a mesma impedância. Eu tenho esses aqui, a maioria dos que eu tenho é de 6 ohms. Esses aqui são alto-falantes da Samsung de 6 ohms e potência de 10 watts cada. Então aqui eu tenho uma potência de 40 watts. Esses aqui eu não lembro a marca, mas parece que ele é da OC ou é LG, não lembro. Ele também é de 6 ohms e potência de 10 watts. Esses aqui também são de 10 watts, 6 ohms. Eles são feinhos, mas são bem potentes. Esses aqui são, se eu não me engano, eles são da LG, se eu não me engano, mas a potência é muito pouca. Ele é recomendado usar em 5 watts e suporta até 7. Se eu vou utilizar, eu tenho que utilizar em 5 watts. Então esse conjunto aqui são 4 alto-falantes que só tem 20 watts de potência, muito fraco mesmo. Então eu não vou utilizar esses alto-falantes aqui agora. O que eu pensei? Eu pensei em utilizar esses alto-falantes aqui. Aqui dá 40 watts, mas a placa é 60, preciso de mais potência. Então eu utilizo esses aqui na associação. 10 watts cada um, 6 alto-falantes, eu vou conseguir uma potência de 60 watts. O que a plaquinha vai conseguir entregar, os alto-falantes vão conseguir tocar tranquilo. Aí qual é a ligação que eu pensei? Eu não posso ligar tudo em paralelo, porque a impedância vai ser muito baixa. Também não posso ligar tudo em série. O que eu pensei? Ligar o par, ligar esse par em paralelo, na verdade em série, perdão, ligar isso aqui em série para atingir 12 ohms. Ligar também em série para atingir 12 ohms e ligar também em série para atingir 12 ohms. Então imagine um único alto-falante de 12 ohms aqui e um único alto-falante de 12 e outro de 12 ohms aqui. Aí o que eu faço? É só ligar todas essas associações em paralelo. Eu vou fazer um esquema para você entender melhor, tá? Vou deixar aqui o esquema desenhado, o esquema elétrico bem simples da ligação desses alto-falantes para você não se confundir.
Pego essa associação, ligo em paralelo com essa e em paralelo com essa aqui. Então a impedância vai cair. Se eu pegar a impedância de 12 ohms e ligar em série, como fosse 3 alto-falantes, eu pego 12, divido por 3 e dá 4 ohms. Então esses 6 alto-falantes, se eu ligar do jeito certo, eu consigo uma potência de 60 watts e a impedância de 4 ohms. Tá aqui o que eu preciso, porque a plaquinha é 4 ohms e a plaquinha trabalha em 60 watts. Então vai dar certo. Em cada alto-falante eu coloquei uma letra. A, B, C, D, E, F. E fiz esse esquema elétrico. Amplificador, com uma entrada de sinal, onde a gente vai ligar o celular. Uma alimentação, pode ser 19 ou 20 volts. E a saída de áudio do amplificador vai para todos esses alto-falantes ligados dessa forma. Alto-falante A e B ligado em série. Alto-falante C e D também em série. E e F outra dupla em série. E pegar tudo e ligar em paralelo. As 3 associações. Observe a polaridade. O positivo desse alto-falante está para cá. O positivo desse, ó, todos eles estão no lugar só. O menos desse alto-falante vai no mais do de baixo. O menos desse no mais de baixo. O menos desse no mais de baixo. Aí pega todos os negativos, todos os menos, e liga no lugar só, que será o menos aqui do amplificador. E o positivo do amplificador vai em todos os positivos desses alto-falantes. Todos os fios pretos dessas caixas de som, desses alto-falantes, todos os fios pretos é negativo. E o fio que é de outra cor, ele é positivo. O amarelo aqui é positivo. Nesse caso aqui o azul é positivo. E também tem o vermelho. O vermelho é positivo. Esse fio cinza é positivo. Se for branco também é positivo. Ou qualquer outra cor. É importante a gente ter isso em mente. Que todos os fios pretos serão negativos nesses alto-falantes de TV. E vamos fazer isso por dupla. Vamos começar com alto-falante A e alto-falante B. Eu vou cortar. Cortei. Vou precisar dos fios assim. Não precisa ser muito grande, então eu vou cortar assim. Ó, mais ou menos desse tamanho tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou desencapar esses fios para poder fazer as conexões. Olha só, alto-falante A e alto-falante B. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ligar o negativo desse alto-falante no positivo desse outro alto-falante aqui, que é um fio colorido, que é um fio cinza. Poderia ser vermelho, amarelo, qualquer outra cor. Então eu liguei um fio preto num fio que é de qualquer outra cor. Só fazer assim, não vou usar solda. Eu vou isolar com fita. Só um pedacinho pequeno de fita é suficiente para essa conexão. Então ficou assim. Esse meio aqui eu não vou usar, por isso que eu isolei. Eu só vou usar o fio preto que sobrou e um fio colorido que sobrou, que nesse caso é azul. Pronto, essa dupla já está pronta. Eu tenho que partir para outra. Soltar isso aqui, cortar também. E eu vou cortar assim. Esse fio vermelho. Esse fio amarelo parece que ele entra aqui e sai por aqui, então eu não vou usar ele. Até cortar aqui, talvez eu precise.
caso não funcione. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desencapar e eu vou testar com multímetro. E vou deixar fixo na escala de resistência. Ó, impedância de 6 ohms, tá? Estou medindo a escala de resistência, mas serve para medir a impedância desse alto-falante. Então, de fato, o fio que eu vou usar é o fio preto e o fio vermelho. Não vou usar esse fio aqui porque ele só entra aqui e sai por aqui. Vou até cortar mais, não vou precisar dele, para ele não atrapalhar. Agora esse aqui, eu vou precisar dele sim, porque só tem esse fio, só tem esse cabo. Aí o que eu vou fazer? O fio dessa dupla C e D, que é uma dupla, conforme o esquema. Você vai olhando no esquema com calma para fazer a conexão certa. O fio preto, que é o negativo desse alto-falante C, tem que se encontrar com o positivo desse alto-falante aqui, que é o fio amarelo, completamente amarelo. Dessa dupla sobrou um fio colorido que é vermelho, e um fio preto que é o negativo, assim, positivo e negativo. Pronto. Essa dupla já está feita também. Agora vamos para a próxima. Como aqui é muito curto, eu vou cortar para cá. Pronto, aqui eu tenho os fios desse alto-falante. Como esse fio amarelo, ele entra aqui. Para sair aqui, eu não vou precisar dele. Corto ele e corto ele aqui. Aqui eu corto assim, que eu vou precisar desse fio que vai ligar esse alto-falante aqui. Venho. Para ter certeza que eu estou usando o fio certo, que é o azul. Escala de resistência. E eu venho testar esses dois aqui. 5.5, aceitável, tá certo. Aproximadamente 6, tá ótimo. Então é isso mesmo. Agora eu tenho que fazer essa dupla aqui. Fazer a conexão dela. Venho. Aí tem que ser assim. O fio negativo desse alto-falante aqui, que é o E, tem que se encontrar com o fio positivo desse alto-falante aqui, que é o F. Fio preto negativo, fio azul positivo. Pronto. Essa dupla também está pronta. Agora sobrou um fio preto e um fio amarelo, que é positivo. Para ligar, basta de juntar agora todos os fios pretos e todos os fios coloridos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar bem para os alto-falantes ficarem desse lado e o suspiro ficar assim.
Então eu vou organizar bem. Não importa se a letra A fica em cima, fica embaixo, porque tudo vai tocar do mesmo jeito, não tem importância. Então você faz assim. Eu só estou colocando na mesma posição para ficar bem interessante, bem legal. Depois que eu colar, eu vou colar esses alto-falantes. Não vai ficar muito feio, tá? Claro que caixa assim de TV, ela não é muito bonita, mas bem organizado fica melhor. É melhor do que você fazer isso, ficar um para cada lado, ficar torcido, ó, falante para cá, falante para esse lado, para não ficar também muito bagunçado. Agora aqui você pode olhar aqui atrás, tudo que é fio preto você une em um ponto só, todos os fios pretos. Esse fio aqui, ele é listrado preto com azul, mas ele é preto, tá? Também tem um fio aqui que ele é listrado preto com amarelo, mas é fio preto, mesmo sendo listrado. E agora unir todos os fios coloridos, azul, amarelo e vermelho. Ficou curto, ficou muito curto porque o conector é pequeno. Ficou muito curto, não chega. Como não chega, eu vou usar um outro fio para aumentar essa conexão. Lembra que o conector daqui ele era curto mesmo. Venho só para aumentar o fio vermelho. Vou isolar. Não ficou legal essa fita que eu tirei. Agora é só unir aqui nesse ponto. Pronto. Fio positivo, fio negativo. Pronto. Agora tem uma impedância total de aproximadamente 4 ohms. Pode dar um valor um pouquinho abaixo, porque eu vou medir na escala de resistência. Olha aí. 4 ohms. Então, aqui eu tenho agora uma única caixa de som com a potência de 60 watts e impedância de 4 ohms. Essas foram as soldas que eu fiz. Um conector P2, a malha está ligada aqui nesse terminal e o sinal está ligado nesses dois pontos que estão com uma solda só, que estão conectados nesse anel e nesse outro anel. O cabo entra aqui e sai por aqui, malha e fio com sinal. Olhando por baixo da placa, tem o menos, menos da entrada, eu liguei a malha. E onde tem o mais do sinal, a entrada do sinal, eu liguei aqui nesses fios coloridos, que eles chegam aqui no conector P2. E quanto à alimentação, onde tem escrito Power, alimentação tem menos e tem mais. O menos eu soldei esse fio preto. Eu fiz assim porque eu vou precisar de bastante corrente, então eu coloquei 2 fios ligados em um ponto só. E 2 fios amarelo ligados num ponto só, que é o mais positivo. Então eu vou colocar aqui 20 volts nesses dois terminais. Você pode fazer funcionar com 14 volts, 15, vai testando aí. E eu liguei esses fios aqui, que são os fios aproveitados de alto-falante também. Esse fio preto está ligado aqui, onde tem out, onde tem saída, escrito saída, e a indicação de menos, eu liguei esse fio preto. Eu fiz assim para poder também obter mais corrente, já que esse fio é muito fino. E também aqui na saída tem a indicação de mais.
E eu coloquei esses fios aqui colorido, que vai ser o positivo para o alto-falante. Aqui no alto-falante pode ficar esses fios assim, porque a corrente vai se dividir entre eles. A corrente será máxima quando a gente analisa até esse ponto aqui. A corrente é máxima, até onde tem essa união. Depois a corrente ela vai se dividir em três partes menores. A corrente ela é máxima aqui na saída e a corrente ela vai se dividir em três caminhos. Então os fios não precisam ser muito grossos não, os fios aqui desses alto-falantes, porque a corrente será 1/3 em cada união dessa aqui. É só ligar fio preto em todos os fios pretos que a gente fez daquela hora. Aqui é o menos. E fio colorido em todos os fios coloridos. Eu vou deixar assim solto por enquanto, depois eu vou colar. Aí eu vou ligar aqui 20 volts da minha fonte e vou conectar o celular. Fonte de bancada ajustada em 20 volts e corrente no máximo. Então, aqui onde indica corrente, que é a letra A, eu girei o potenciômetro no máximo, está no máximo. Essa fonte ela consegue fornecer até 5 amperes. Vai ser o suficiente para o nosso projeto funcionar legal. Ligo a alimentação. Quando eu conectei até saiu uma faísca. Olha aí, ó. Já tem áudio. Agora eu vou procurar uma música sem direitos autorais. Eu achei muito baixo o som. Como nem tudo é perfeito, eu estava achando o som muito baixo, desconectei a placa e decidi testar os alto-falantes. Descobri que esses dois alto-falantes de cima têm as cores trocadas para confundir mais a gente. Não sobrou aqui o preto e o colorido desses alto-falantes aqui. Quando você liga o negativo no preto e o positivo no fio azul colorido, os dois alto-falantes vão para trás, ou seja, está ao contrário. Se eu coloco aqui o negativo da fonte no azul e o positivo no fio preto, ele vai para frente. Eu percebo que ele vai para frente. Então, ele está ao contrário. O que eu tenho que fazer aqui, na hora de juntar os fios pretos, realmente os fios pretos desse alto-falante aqui, de baixo, dos 4 de baixo, ele é o negativo. Agora, esses dois aqui, tá ao contrário. O fio preto dele é positivo, para confundir a gente. Ainda bem que me lembrei disso, de fazer esse teste. Olha aqui, fio positivo desse conjunto, fio positivo desse outro conjunto, e o do de cima, vou botar o fio preto como sendo positivo, porque ele está ao contrário. Agora vai tocar certo. Fio azul nos fios pretos. E a nossa plaquinha também. Continua do mesmo jeito. Fio preto aqui. Fio colorido nesse lugar que é o positivo. Agora vamos testar mais uma vez e ver se dá um áudio um pouquinho mais alto. Minha fonte eu vou ajustar novamente para 20 volts, porque eu tinha colocado em 3, só para testar o alto-falante.
Pronto, 20 volts. E agora eu vou soltar a música. Tá, eu não estou conseguindo fazer a plaquinha tocar na sua potência máxima, porque o celular não tem a amplitude suficiente para fazer essa plaquinha trabalhar no máximo. Você pode conferir aqui pela corrente, que fica praticamente em zero, ou seja, está consumindo pouca corrente. Essa plaquinha não está atingindo 60 watts, porque o celular não está mandando o áudio na amplitude total. Para isso, para eu conseguir atingir a potência máxima dessa placa, eu preciso ligar isso aqui em uma mesa de som. Aí nosso projeto já não dá para fazer isso. Vamos ficar por aqui mesmo, nesse volume. Eu gostei da qualidade sonora, tem bastante grave. O agudo, ele não é muito, não tem muito agudo. Você pode resolver isso colocando uma tuita, mas tem muito grave nesse som. Tem muito grave mesmo. Eu vou trabalhar aqui nessas caixas, tá? As caixas, elas vão ficar aqui. Eu vou colar uma na outra. O amplificador eu posso substituir, posso mudar, mas a caixa em si ficou ótima, tá? A caixa em si não tem problema. Já corrigi as conexões que tinha, a caixa está boa. Agora precisamos trabalhar no amplificador. Ou colocar outro amplificador, ou colocar um pré-amplificador para elevar a amplitude do áudio que entra. Só para elevar aí, talvez em 150%. Já seja o suficiente para ter aí um áudio bem legal, extraído aqui, num volume bem legal para a gente escutar uma música.